com Deus, né? Mas depois eu me acerto e está tudo certo. O fato é que todos os relacionamentos, eles têm algum nível de problema, algum nível de desgaste. Certa vez um pastor batista famoso, que inclusive já pregou aqui na nossa igreja, ele foi convidado para pregar em um casamento. E aí ele chegou lá para pregar no casamento e ele leu aquele texto que está aqui nos evangelhos. E ele foi e enforcou-se. Aí todo mundo olhou assim, um para a cara do outro, assim, não, peraí, casamento, gente, casamento, noivo, noiva, todo mundo. E ele leu o texto, ele foi e enforcou-se, né, remetendo a Judas, quando ele foi cometer suicídio após ter traído Jesus. Como que ele vai pregar em cima disso? E aí esse pastor, ele explicou, ele falou, gente, Jesus, ele era e ele é perfeito. Mas ainda assim, Judas não conseguiu se relacionar com Jesus da forma como deveria. E por causa dos erros de Jesus, Deus me livre, por causa dos erros de Judas, ele foi lá e deu cabo da própria vida. E assim é o casamento. Às vezes uma pessoa ela é perfeita, ou muito próxima a isso. Mas se a outra não caminhar junto, o relacionamento não vai dar certo. E se alguém não conseguiu se relacionar com Jesus, então imagina no casamento. Então nós temos problemas, ou às vezes até dúvidas, questões do nosso relacionamento com Deus. Nós temos com o próximo, às vezes alguém faz algo comigo, com você, ou pior, faz algo contra alguém que você ama. E eu não sei você, mas eu particularmente tenho as costas largas, eu aguento bastante. Agora, quando alguém fala alguma coisa com a minha esposa, com meus filhotes, aí, para mim é mais difícil, né? É mais complicado. Eu acredito que para você não seja diferente. E existem pessoas que têm problemas consigo mesmas. Eu lembro de certa vez estar aconselhando um jovem e ele me falando da dificuldade que ele tinha de pedir perdão por um pecado 2 vezes. Ele falava assim, pastor, olha, quando eu peco, eu peço perdão, mas se eu fizer da 2ª vez, eu já acho que é sem vergonhice na minha cara, eu fico constrangido e eu acabo não pedindo perdão a Deus, eu tenho uma dificuldade e tudo, e realmente isso era algo que ele tinha dificuldade, que graças a Deus, depois ele venceu. Mas como que nós podemos resolver tudo isso que nós falamos? Simples, amando. Porque o texto bíblico, ele vai dizer, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, no fundo, a solução para todos os nossos problemas de relacionamento é amar. Ah, pastor, o senhor resolveu todos os problemas da minha vida, a partir de agora eu vou amar todo mundo e nunca mais vai ter problema. Quem dera fosse assim. Mas esse, de fato, é o início da solução. Porque amar alguém é desejar o melhor para essa pessoa. Amar a Deus, acima de todas as coisas, é priorizar o nosso relacionamento com Ele. Como o texto diz, né? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E como que eu demonstro amor a Deus? Porque amar não é só um sentimento. Pelo contrário, amar é um sentimento que necessariamente leva a uma ação, que gera uma atitude. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amar requer ação. O sentimento de amar, ele vai fazer com que nós façamos algo, ele vai fazer com que a gente se mova, ele vai fazer com que a gente tome alguma atitude. E o que Jesus falou? Aquele que me ama é o quê? Ouve os meus mandamentos e os guarda. Então eu demonstro o meu amor a Deus obedecendo os seus mandamentos. Eu demonstro o meu amor à minha esposa lavando a louça. Eu demonstro amor aos meus filhos passando tempo com eles, brincando com eles, jogando bola, brincando de boneca, de comidinha e por aí vai. Mas eu demonstro o meu amor a Deus obedecendo aos seus mandamentos. É dessa maneira que eu amo a Deus.
É muito triste quando a gente encontra com alguém que diz amar a Deus, mas vive uma vida de pecado deliberada. O que é uma vida de pecado deliberada? Uma coisa é eu ter dificuldade em me libertar de determinado pecado, e aí eu peco, e aí eu peço perdão a Deus, eu oro, eu peço estratégia, eu peço forças, capacidade, e talvez eventualmente eu caia de novo, mas a partir do momento que eu oro, que eu busco a Deus e que eu me esforço, em um determinado momento, em determinada hora, Deus vai me libertar do meu pecado. Essa é uma questão, essa é a vida cristã saudável. O grande problema é quando nós aceitamos um pecado no coração. O grande problema é quando nós pegamos o mandamento de Deus e falamos: Deus, isso aqui eu não vou obedecer, não. Esse aqui, não. Os outros eu obedeço, os outros eu faço, os outros eu estou aí, mas esse aqui não. Eu lembro que tinha um senhor lá em Rio Bonito, não sei se eu já dei esse exemplo aqui em algum momento, mas ele não frequentava uma igreja, ele era um rico empresário e todo mês ele dava o dízimo. E aí a fala dele era o seguinte, né, quem conhecia que era mais perto: o diabo leva a minha alma, mas ele não toca no meu dinheiro. Eu espero em Cristo Jesus que um dia ele tenha tido entendimento e que ele, né, tenha de fato iniciado um relacionamento com Deus, mas a visão dele era essa. Minha preocupação é com isso daqui, o resto não está nem aí. Então, o meu relacionamento com Deus, ele é saudável, ele começa um processo para se tornar saudável quando eu não aceito nenhum pecado do meu coração. Pastor, o que é aceitar pecado no coração? É uma prática pecaminosa, por exemplo. É aceitar que eu não gosto de fulano, eu não quero participar, estar junto de fulano. E aí a gente entra no segundo ponto, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Até porque lá em 1 João vai dizer que ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não ama ao seu próximo a quem vê. Então, o amor de Deus pela humanidade, o amor de Deus pelos seus filhos é tão grande que ele fala: ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não ama o próximo a quem vê. Logo, para eu também poder amar a Deus, para eu poder amar a Deus de forma saudável, eu preciso amar todas as pessoas que estão ao meu redor. Ah, pastor, mas existem pessoas que são difíceis de amar. Com certeza. Não tenha a menor dúvida, existem pessoas assim, que elas são bênção na nossa vida, porque elas nos aproximam de Deus, elas nos ajudam a viver em santidade, elas testam a nossa paciência, elas agem de tal maneira que te fala: Senhor, obrigado por essa provação, obrigado por essa pessoa, porque é difícil, mas no meu coração eu preciso ter essa predisposição em perdoar, em amar, porque a base de relacionamentos é amar. Recentemente eu me encontrei com uma pessoa, um parente, aparentado, enfim, e eu tomei uma atitude, fiz algo, não é pecado nem nada, mas que essa pessoa não gostou e começou a vociferar e a falar um monte de groselha para mim. E aí, no primeiro momento, a primeira vontade foi o quê? Foi de rebater. E de rebater com a verdade. Ó, você está falando isso, mas tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E naquele momento foi uma ação assim de Deus na minha vida para eu não falar aquelas coisas e não tornar pior aquela situação. Porque a gente precisa querer amar as pessoas que estão ao nosso redor e amar a Deus. Perceba que as duas coisas elas não se dissociam. Amar a Deus e amar ao próximo é uma coisa só. Como eu falei, ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não ama ao próximo a quem vê. Logo, eu achar que eu posso ter um relacionamento saudável com Deus e eu cultivar no meu coração inimizade, sentimentos negativos por qualquer pessoa, é ledo engano. Eu não posso amar a Deus de forma saudável se no meu coração não há disposição em perdoar, em amar, em resolver a situação com o meu próximo. Só que o texto, ele continua, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Si mesmo.
E aí eu gostaria que você se fizesse a seguinte pergunta: você se ama? Você olha para você mesmo assim, você, caramba, eu me amo, eu nutro amor por mim, eu quero o melhor para mim. Porque existem pessoas que, infelizmente, elas passam por lutas, por dificuldades, elas cometem pecados, e aí ela pede perdão a Deus, e Deus já perdoou, e ela já está remida e lavada pelo sangue de Jesus, e a consciência dela fica a culpando. Ela se coloca em si mesma, e a redundância é proposital, um jugo maior do que a palavra de Deus. Não, mas como que eu cometi tal pecado? Não, mas como que eu fiz isso? Não consigo, não dá, tem problema. Perceba que tudo é uma coisa só. Eu amo a Deus, mas para amar a Deus eu preciso amar o meu próximo, e eu amo o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Eu lembro que certa vez, na época do seminário, eu estava indo encontrar com a minha namorada, Letícia, né? E aí passou um rapaz, ela morava ali na Paulista, e aí um rapaz veio falar comigo e veio me pedir fralda, né? Você pode me dar uma fralda aí, tudo coisa e tal? E aí eu falei, não, beleza, vamos ali na farmácia. E aí, quando eu entrei na farmácia, né, isso foi uma das poucas vezes que Deus falou assim, de uma forma tão clara no meu coração. Mas Deus falou no meu coração, compra para ele uma fralda que você compraria para o seu filho. Não era nem casado ainda. E aí eu confesso que doeu, gente, porque fralda é caro. Eu sou pai de 3, então eu sei como é que é. Falar nisso, Deus abençoe muito a igreja. Tá? O Aquiles vai fazer 9 meses, até agora a gente nunca comprou nenhuma fralda, e glória a Deus por isso. Né? As fraldas que os irmãos deram, abençoaram. Aqui tem o costume de fazer chá de fralda quando faz 1 ano. Eu posso iniciar se quiser, não tem dificuldade nenhuma, tá bom? Mas e na época a grana estava curta, né? Seminarista, grana curta é pleonasmo, né? Redundância. Mas eu comprei. Falei, tá bom, Deus, o Senhor mandou, vou fazer e está tudo certo. Espero que tenha sido bênção na vida dele, que ele não tenha vendido aquilo pela metade do preço para usar droga, né? Mas o fato é que nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. E amar ao próximo como a nós mesmos é desejar ao outro o que eu quero para mim. É desejar ao outro. Poxa, eu quero ser feliz, eu quero que o outro seja feliz. A gente vai passar pelo Natal agora, né? Natal, Ano Novo, reunião de família, tudo. E existem algumas famílias, né, que alguns parentes se reúnem assim, né? Normalmente algumas irmãs e irmãos já com uma certa idade, e começa ali uma disputa de ego, né? Não, você viu meu filho? Rapaz, meu filho passou no concurso público aí, não sei o quê. Aí outra vira, não, mas o meu vai me dar um neto agora. Não, mas o meu... E começa aquela disputa e você fica olhando aquilo assim. É complicado. Eu conheço parente que não se alegra com a vitória do outro. Não se alegra com a felicidade do outro. Isso é errado. Se alguém vira para mim e fala, poxa, consegui um emprego, vou ganhar X, vou fazer isso, eu tenho que ficar feliz por essa pessoa. Glória a Deus, Deus te abençoe. Aquilo que eu desejo para mim, eu preciso desejar para aquele que está ao meu redor. Mas pastor, mas essa pessoa é chata, essa pessoa é complicada. Tá, mas Jesus morreu por ela. Sabia disso? Amar ao próximo como a nós mesmos. Desejar para o meu irmão, para o meu parente, para o meu chefe, para o meu colega de trabalho, aquilo que eu quero para mim, aquilo que eu quero para minha família. Existe uma historinha, não sei se eu já contei aqui, o problema de ir pregando é que a gente vai repetindo as histórias, né? Mas certamente tem alguém aqui que não ouviu, né? Mas que eu acho muito interessante, de uma igreja que queria demitir o seu pastor. E aí eles não estavam satisfeitos, não queriam demitir o pastor, e aí eles procuraram um pastor mais idoso, assim, e foram pedir orientação para ele. Pastor, o negócio é o seguinte, a gente quer demitir o nosso pastor. O senhor ensina para a gente como é que faz? Ele ensina, só se for agora. A primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão passar a orar pelo seu pastor em tudo, principalmente pelos defeitos, por aquilo que ele erra, coisa e tal. Segundo, vocês vão apoiar todos os projetos que ele trouxer. Terceiro, vocês vão ajudar financeiramente. E eles começaram falando, aí eles olharam para a cara do outro, mas por que a gente faz isso?
Não, porque aí se vocês fizerem tudo isso, vocês abençoam o ministério dele, vem uma outra igreja, pega ele e leva embora. Pronto. Resolveu o problema. Vocês se livraram do pastor de vocês. O fato é que nós precisamos desejar para o próximo aquilo que nós queremos para nós mesmos, sem egoísmos, sem vaidades, sem nenhum sentimento negativo. É muito ruim, gente, pelo amor de Deus, ver alguém se incomodar com o sucesso do outro. Isso não existe. Por isso, nessa noite, meu desejo é que a gente olhe essa questão do relacionamento e entenda que ter uma vida saudável em seus relacionamentos é amar. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. E aí eu te pergunto, nessas 3 áreas, para você, qual que é a maior dificuldade que você tem? Ah, pastor, no fundo eu tenho dificuldade de amar a Deus. Eu passei por algumas lutas, por algumas dificuldades, e Deus não me ajudou como eu queria, Deus não fez do jeito que eu queria, e eu acredito nele, eu sei que Jesus morreu por mim, mas eu tenho essa dificuldade de nutrir essa afeição a Deus. Você já disse hoje a Deus que você o ama? Já fez isso? De orar assim, Deus, obrigado por tudo, te amo, tenho essa questão, eu te agradeço por isso daqui. Porque o que nós temos com Deus é um relacionamento. Deus não é um ser etéreo, uma nuvem, um poder que está lá em cima, né, com o qual eu invoco, não é isso. A essência de Deus é amor. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de amar o próximo. Tem gente que é muito complicada, tem gente que é muito difícil e eu não quero amar. É possível. Mas eu amo ao meu próximo não por causa do que ele é, mas por causa daquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Esse é o motivo. Porque Deus falou, ninguém pode amar a Deus a quem não vê, senão ama o próximo a quem não vê. Não, é o contrário, vocês entenderam, vocês são inteligentes. Ninguém pode amar a Deus a quem não vê, senão ama o próximo a quem vê. Então eu amo o meu próximo em um primeiro momento porque Deus me amou primeiro. Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. E eu preciso... Ah, pastor, mas a minha dificuldade é amar a mim mesmo. Eu sou o maior pecador desse mundo, eu faço um monte de coisa, eu sou vacilão e não sei o quê. Blá, blá, blá. Gente, ser pecador, eu sou pecador. Estamos juntos, é o que acontece. Santidade é só quando a gente chegar no céu. Santidade plena, sem pecado, é só quando chegar no céu. Eu preciso aprender a exercer misericórdia sobre o próximo e sobre mim mesmo. Porque se eu não exercer isso, eu não vou desfrutar da graça de Deus. Por isso que nessa noite, cada um de nós possa sair daqui com um firme propósito, desejo no coração, compromisso com Deus, de amar. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Porque por mais que eu divida em 3 tópicos, tudo isso é uma coisa só. E se nós fizermos isso, certamente que nós desfrutaremos de um relacionamento saudável com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que cada semente que foi lançada aqui possa crescer, germinar, dar fruto, reverberar em nossas vidas. Abençoe cada um de nós, ó Deus, abençoe o nosso relacionamento contigo, que nós possamos chamar com todo o nosso coração, alma, força, entendimento, com todo o nosso ser, ó Deus, que isso seja o alfa e o ômega de nossas vidas, o primeiro e o último, Pai, que tudo que nós fizermos, pensarmos, seja pensando em Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Que nós venhamos, ó Deus, a amar cada pessoa com quem nos relacionamos, com quem convivemos, que nós venhamos a nutrir amor por todos, que ainda que eles falhem, pequem, nos gerem algum mal, que por amor a Ti nós possamos amar a todos que estão ao nosso redor. E que nós venhamos também a amar a nós mesmos, ó Pai, que nós venhamos a nos perdoar, que nós venhamos a nutrir amor por nós, ó Deus, que essa seja a régua para amar ao próximo e que a partir disso também possamos chamar.
ser conosco, obrigado por tudo. Eu que te peço e te agradeço em nome, por amor de Jesus, confiantemente. Amém.